A paz do Senhor, a paz de Deus, shalom a todos. Nesta noite, irmão, eu quero falar para vocês um pouco a respeito de dízimo, meus irmãos, e as heresias, né, dos grandes teólogos, dos pastores e também, né, a CCB, que muitos de vocês conhecem, né, que eles falam que é a graça verdadeira, que é a CCB. A graça verdadeira é Cristo. É o Espírito Santo que vai nos salvar, que é a dispensação do último pão, que é o Espírito Santo, né? Todos nós sabemos disso. Irmão, e uma grande heresia, irmão, que eu vi esses dias, irmão, é o maior teólogo, irmão, o maior teólogo que chama-se Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, irmão. Eu vi um podcast dele que ele falou que o anjo Gabriel é Jesus, irmão. Olha, para você ver, meus irmãos, quando a pessoa estuda demais a Bíblia é muito bom, mas quando a pessoa passa por particular da sua própria pessoa e não deixa o Espírito Santo te dominar, acontece isso, irmão. Muitos ficam loucos, né? Como diz o Caio Fábio, que é um grande pastor, ele fala algumas heresias que todos nós falamos também, né, irmão? Ninguém não está convivente de não falar, meu irmão. A pessoa dizer que não erra, estando na carne, é mentiroso. É mentiroso, como Jesus falou. Jesus falou, né, a respeito disso aí. Ele falou que nós devemos, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso aí, meu irmão. Nós vamos sempre falar besteira, heresia, somos pecador, como Jesus falou, aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso. Então, irmão, tem mais uma, falando nisso aqui, irmão, os anciãos, os pessoal ali daquele ajuntamento que se chama CCB, eles nunca falam que eles são pecadores, irmão. Eles falam que eles estão na falta, eles são errantes, estão em falta com o Senhor, mas nunca ele diz que são pecadores, irmão. E já é um erro grotesco, né? Nós somos pecadores, meus irmãos. Porque, ó, irmão, olha aqui. Olha para você ver, nós somos tantos pecadores, irmão, porque lá em 3 de Gênesis já está escrito que vai nascer uma semente, que estava falando de Maria, que essa pisará na cabeça da serpente, do diabo. Ia nascer, que era Jesus Cristo. Já estava profetizado que Maria ia nascer. Maria ia nascer. Já era pecadora por causa da carne. A carne era pecadora, né? Então, já foi profetizado que ia nascer uma mulher, que ia vir um filho varão, que ia... Tá lá em 3 de Gênesis, se você ler, tá explicitamente. É que eu não vou lá entrar agora, eu vou entrar nos point aqui, nos prós e nos negativos, né? Que diz que o Anderson Rodrigo Silva, irmão. Rodrigo Silva falou isso daí, irmão. Vocês me acreditam, irmão, que ele me falou não, estava falando que o anjo Gabriel é Jesus Cristo, irmão. Não procede isso aí, irmão. Irmão, por isso que é bom, irmão, como eu estava falando, a pessoa, quando lê demais, quer se aprofundar demais, eles começam a falar muitas coisas. Heresia é pecado, mas Deus nos justifica pela sua graça e a sua rica misericórdia. É o que? É nós errou, né? O errar é humano e o perdoar é divino. É nós pedir perdão para Jesus, que ele é divino, ele é o divino, ele pode nos perdoar de tudo, irmão. De qualquer pecado, Jesus pode nos perdoar. Agora, partir para a blasfêmia do Espírito Santo, irmão, já é um outro porém, que um dia eu vou passar para os irmãos a respeito disso aí, que é muito fácil, irmão. Jesus estava falando naquela situação, tanto é que Jesus falou assim, esta geração, toda palavra que Jesus falava, irmão, era naquela geração dele, geração de Jesus, irmão. Hoje nós estamos, irmão, a palavra está revelada para nós hoje, irmão.
A palavra está revelada. Naquele tempo era só a palavra de Deus, era poderosa, é poderosa, mas não estava revelada como está para nós hoje. O Espírito Santo, como diz em Joel, Jesus, Deus ia descer sobre toda a carne, o Espírito Santo. Então, todo está revelado para nós. Ali significa a revelação da sua palavra, do seu Filho, que foi deixado no mundo, para nós, irmão, ter a salvação através dele. Então, como o Rodrigo Silva fala que ele era o arcanjo Miguel, não procede, porque está lá, se você for aqui em Hebreus, primeiro Hebreus fala que Jesus é muito mais excelente que todos os anjos. Tem uma parte também que diz que se o anjo entregou os mandamentos para Moisés, então Jesus Cristo é muito superior. Muito superior. Todos nós sabemos, irmão. Mas uma pessoa começa a queimar os neurônios, começa a pedrificar, né? Então, é só isso que eu queria falar a respeito disso aí, irmão, que não procede, tá? Jesus é Jesus, Deus é Deus, Espírito Santo é Espírito Santo. São três pessoas em uma unidade só, né? Que chama-se a Trindade. Essa Trindade aí quem colocou foi as próprias pessoas, mas ali no Evangelho mesmo é três pessoas em uma só, né? Então, e logo, irmão, eu falo a respeito também, irmão, a respeito de dízimo. Tem muitos pastores que eles são top, né? Vou citar um aqui que eu tinha o maior prazer de conhecer ele pessoalmente mesmo, que é o Anderson Silva. O Anderson Silva, o pastor, ele não cobra dízimo, irmão, ele não cobra dízimo das igrejas, dos irmãos, né? Ele ajuda. E as pessoas falam assim, mas ele tem a barba, o bigode grande. Irmão, a profetizada de Jesus tinha tudo isso aí, irmão. Jesus tinha a barba grande, gigante. Esse negócio de andar com barba rapada, do jeito que você quiser, isso é lei do homem, irmão. Só isso, tá? Tá profetizado lá de 50 de Isaías, que tá falando que eles iam arrancar a barba dele. Tá lá profetizado, que eu li outro dia aqui, que eu li no vídeo anterior, eu falei que eles bofeteavam Jesus, davam porrada em Jesus, e aí eles falavam, profetiza quem é que está te batendo. Ali já está profetizado em 50 de Isaías, irmão, que eles arrancavam ali as barbas, está escrito lá em 50 de Isaías, eles ali arrancavam as barbas, tá lá, 20, eu até me lembro, 26 de Mateus, verso, acho que 64 ou é 65, por aí. 65, o verso 65, pode ir lá que tá lá. Então, irmão, esse Anderson Silva, ele é muito gente boa. Eu tinha o maior prazer de conhecer ele e tinha coragem de fazer parte, né, do ajuntamento que é sério, respeitador, né? Eu tinha coragem sim de entrar, porque, irmão, eu falo para vocês, eu não tenho coragem de abrir uma igreja para cobrar dízimo de pessoas. Por quê que eu falo isso, irmão? Porque está profetizado no Velho e no Novo Testamento. Nós temos que cuidar dos órfãos e das viúvas. E só quem está dando dízimo hoje, irmão, é órfãos e viúva. É só isso, irmão. É só quem está dando dízimo nas igrejas é órfãos e viúva. Então, nós temos que cuidar delas, que está profetizado. Veja só, eu lembro aqui a respeito da viúva de Serepta, que Deus mandou Elias ir lá. Ali, irmão, aquela palavra ali, eu vou ler um dia para os irmãos, é muito lindo, irmão. Foi a primeira ressurreição de pessoas na Bíblia, foi lá. Foi aquele dali. Então, é lindo aquele ali. E aquela palavra ali, irmão, tem todo um significado, irmão, que só dá para falar que se você lê, né? Porque faz tempo que eu li ela. Então, quando você lê, aí você entende um pouco mais, né? Quando você está lendo, que vai explicar para os irmãos, o Espírito Santo dá para a gente explicar melhor a respeito daquela palavra. Mas é muito linda, só pelo jeito é muito lindo, né? Então, irmão, ele faz um serviço sério, é o Anderson Silva, que eu falo para vocês podem não conhecer ele, mas se vocês puxar, vocês vão conhecer ele. Ele é de cabeça raspada e barba grande.
mas o coração dele é o que importa, meus irmãos, né? Então, ele é sério. O Caio Fábio, irmão, o Caio Fábio também é um, um pastor top, top também. Só porque tem muitas das vezes, irmão, ele é muito crânio, ele é muito usado pelo Espírito Santo. Mas muitas das vezes ele fala algumas heresias. Claro, como eu falei para os irmãos, todos nós falamos heresias, né? Que ferem o nosso ego, porque a palavra lançada não tem como mais voltar fora. Então, muitas das vezes aconteceu muitas das vezes comigo, e acontece com todo mundo, irmão. Acontece com todo mundo isso aí, né? A gente fala uma coisa que as pessoas escutou, que é irrelevante, né? Que não pode mais voltar. Então, a gente tem que fazer só o quê? Só pedir perdão para aquela pessoa, pedir perdão para o Senhor e seguir sua vida em frente. É isso que acontece. Se todos nós soubéssemos isso aí, nós fazíamos isso aí, né? Então, como eu falo para os irmãos, a respeito do Caio Fábio, irmão, o Caio Fábio é um homem de Deus mesmo. Ele veio para revolucionar o evangelho. Saiu fora dessa podridão aí de templos magníficos, ricos, que paga pessoas. Irmão, o dinheiro que paga os pastores e todas as pessoas dentro da igreja, irmão, sai do office das viúvas, né? Por exemplo, o pastor Osiel Gomes, aqui no Maranhão, ele é muito usado por Deus e conhece muito a Bíblia, mas quando chega no dízimo, ele é um herético. Ele fala que 23 Mateus foi isso, e não foi aquilo que Jesus falou. Muitos pastores, Paulo Sabiá é um profeta mesmo, mas no dízimo ele passa o pano no dízimo também. Muitos, mano. Se eu for lembrar aqui a respeito de dízimo, o Eliseu Rodrigues também, pastor Eliseu, todo mundo conhece. Ele é super a favor do dízimo, mano. Fala que as igrejas não vivem sem um dízimo, claro. Se não tiver dízimo, não vai pagar ele, não vai pagar os pastores, né? Então, Caio Fábio, voltando a falar, é um homem de Deus mesmo, que nós podemos falar coisas que é irrelevante, que muitas das vezes nós falamos mesmo, como eu já citei antes, mas nós temos que seguir nossa vida à frente, né? Pastores, todos nós erramos, pronto, vou generalizar aqui todo mundo, todos nós erramos, tá? Só para ficar ciente, mas os fatores aqui, irmão, que eu falo a respeito do Anderson Silva, uma certeza, irmão, uma certeza dele, e que ele é um homem de Deus, né? E não cobra esse absurdo de dízimo, porque, irmão, dízimo é igual quando a pessoa pede assim. Mano, vou falar uma coisa bem simples para vocês. Dízimos, irmão, se torna obrigação. Quando se torna obrigação, se torna pecado. Quando se torna obrigação, tá? Porque é a mesma coisa, irmão. Eu tenho certeza que o dízimo é assim. É igual aqueles conselhos que falam assim: conselho é igual café, só toma quem quer. Mas é verdade, irmão. É verdade. Se você abrir um templo, um ajuntamento, e disser que não vai ter dízimo, e, e você falar, não, irmão, a igreja vai ser ajuntada, vai ser tanto, o custo vai ser tanto, vamos dividir para tantas pessoas, com certeza vai, irmão. Vai ter mais salvação ali do que onde vai rolar muito dinheiro. Eu me lembrei nesse momento aqui, irmão, do Daciolo, aquele presidente lá, que faz tempo que eu vi uma reportagem dele, que ele estava num um congresso aí de uma igreja, e ele pediu, no Gedeões, todo mundo conhece, ele pediu para devolver o dinheiro para todas aquelas pessoas ali, fechar o ginásio, devolver o dinheiro para as pessoas, né? E os caras blasfemaram dele, blasfemaram não é blasfemaram, riram da cara dele, falaram mal dele, mas, irmão, o próprio que falou mal dele teve sequelas, saiu
do lugar ali que era dele, né? Como diz Jesus na cadeira de Moisés, ele estava na cadeira de Moisés na frente, ele saiu fora, irmão. Então, muitas das vezes a gente fala assim, o Cabo Daciolo não tem nada de Deus. Tem, o Cabo Daciolo tem. Muitos pastores que eu conheço tem, a gente sabe que tem, irmão. Mas só porque nós somos errantes. Muitas das vezes o homem erra. A profecia que ele falou que ele ia ser presidente, ele errou, mas e aí? Errou, mas errou a profecia de que ele ia ser presidente, mas ele acertou muitas outras profecias. Por quê? E outra, irmão, por que o profeta não morre hoje, irmão? Porque muitas das vezes ele profetiza da plataforma da mente e do coração. E muitas das vezes, irmão, nós podemos estar aflitos em alguma coisa. Então se torna irrelevante isso aí, né? Porque se nós ver no Velho Testamento, eu cito aqui Sansão, né? O Espírito de Deus se apoderava dele naquele momento. É igual os profetas. Os profetas não erravam porque o Espírito Santo se apoderava deles e falava tudo que era de Deus. Mas hoje não. Hoje o Espírito está dentro de nós e nós profetizamos. Muitas das vezes nós queremos profetizar, não é do Espírito Santo. Nós queremos profetizar da mente. Eu vou falar isso aqui que vai dar certo do coração. Muitas das vezes Deus não está aí. Né? Muitas das vezes. Então é isso que eu falo. Então, irmão, também tem um Elias, mano. Elias Soares. Elias Soares. Eu botei alguns nomes aqui, irmão, para me citar. Não estou falando mal deles, mas estou falando uma realidade que poderia ser eu, estando no lugar deles, que muitos são criticados. Todos temos que ser criticados, irmão. Temos que falar a verdade. Mas o Elias Soares, irmão, ele é o mais que defende o dízimo. Ele, irmão, às vezes os debates dele chegam a ser até chato, porque ele é muito espiritual, muito santo, certinho demais, mas quando chega no dízimo, ele quebra, é como uma solda, tá firme, mas bate um vento forte nele ou alguma pancadinha, ela quebra ali no lugar da solda. Então ele, quando fala de dízimo, ele interpreta as passagens que fala do dízimo, tudo errado. Tudo errada a favor dos pastores e a favor dele. Por quê, irmão? Porque irmão, eu acho o Elias Soares o mais arrogante, o mais chato a respeito do dízimo. Todos eles são chatos a respeito do dízimo e todos eles querem estar certo a respeito do dízimo. Mas isso aí já não existe, irmão. Já não existe a respeito disso, porque está escrito em vários lugares, é só o irmão entender. Fala que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Por quê, irmão? Que está escrito isso aí, irmão. Da primeira casa, irmão, o sacrifício era de animais, de sangue, tudo isso. Hoje não, hoje o Espírito Santo está dentro de nós, é a segunda casa, somos nós. De primeiro não era a primeira casa, não era o Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu falei para vocês agorinha, o Espírito Santo se apoderava daquele profeta, daquele homem de Deus, daquele momento. Entenderam, irmão? Então, hoje o Espírito Santo está dentro de nós e quem procura Deus, o Espírito Santo está dentro de nós. É como eu falei no outro vídeo anterior. Quem examina as Escrituras tem o Espírito Santo. É um teste muito fácil de você ter o Espírito Santo. Você examinar as Escrituras e viver as Escrituras, viver Cristo. Você tem o Espírito Santo. Porque jamais, irmão, tu vai examinar as Escrituras dia, 2, 3 capítulos por dia, 3 vezes. Eu vou botar aqui, irmão. Se você ler 2 capítulos por dia, 1 capítulo por noite, tu está examinando a Bíblia. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, mas não procede, não coloca em ação, ele não vai ler a Bíblia. Porque está profetizado, irmão. Não tem como eu dizer que todo mundo não tem o Espírito Santo. Porque muitas das vezes, a pessoa que é um bandido, que é um assaltante, para ele fazer isso aí, irmão, ele vai pensar muitas das vezes se vai dar certo ou não. Se ele vai consigo mesmo, ele vai dizer, olha, eu estou fazendo isso, mas é errado. O Espírito Santo não vai, porque às vezes não vai dar certo. Não vai, tu pode ser morto. Mas o diabo quer puxar. Mas o Espírito Santo está nele, não vai, que não vai dar certo.
não vai. E ele fica planejando, é igual o diabo, ele planejou, irmão. O diabo, ele era de Cristo. Olha para você ver, a gente está falando aqui, Deus vai dando outra coisa. O anjo, o diabo era um anjo da mão direita de Deus. E o que ele fez, irmão? Ele programou. Então, quando ele foi fazer, não deu certo. Essa é a atitude que eu falo do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo, mas nós temos que fazer o certo. Nós devemos programar, não, quando o diabo foi executar, aí não deu certo. É hoje que eu estou falando. Como eu falei, quando a pessoa examina a Bíblia de dia, de noite, você está às vezes dormindo, você acorda, você medita em Cristo, medita naquela palavra que você leu e principalmente você eleva somente seu coração a Cristo, está perfeito, irmão, está perfeito. Não precisa nem de ajuntamento e nem de coisa que eu falo, mas um ajuntamento ele é bom, irmão, para nós descobrir qual é o nosso dom, como eu falei. Muitas das vezes, irmão, tem pessoas que não têm dom e pegam esse título de alguma coisa, pastor, alguma coisa, mas o dom, irmão, já vem antes de nós nascer. O dom já vem pré-eleito, que eu falo é pré-eleito do dom, irmão. Não é eleito da salvação. Preste atenção, irmão. É eleito o dom, para você ser dom. Mas a salvação é diferente. Porque a salvação, olha aqui, irmão, olha aqui que eu vou falar para vocês a respeito de dom e salvação. Muitas vezes vocês já são eleitos, desde do princípio da terra, vocês já são eleitos a se salvar ou a perder a salvação. Não, irmão, não. Então, se fosse eleito desde sempre, por que Deus mandou seu filho, então? É uma pré-eleição, irmão. Para nós saber que Deus mandou seu filho para nós se julgar a seu favor. Porque ele diz, Deus morreu por todos, mas nem todos vão morrer por ele. Então, irmão, quando eu falo de dom e de pré-eleito para a salvação, é diferente. É diferente. Porque muitas das vezes, irmão, o dom Deus dá, mas muitas vezes Deus dá o dom para você, mas esse dom vai te levar para o inferno. É o que está acontecendo hoje. Quer um exemplo? Balaão. Balaão, ele não errou em nenhuma profecia. Mas, meu Deus do céu. Irmão, Balaão não errou em nenhuma profecia, irmão. E hoje, com certeza, ele está no inferno. Ele morreu naquela luta que Uz e Arão segurou a mão de Moisés. Balaão morreu naquela luta ali, pela a espada não sei se foi de Josué, mas Josué estava no meio, irmão. Balaão morreu naquela luta. E Balaão, Deus deu o maior dom para ele. Deus deu o dom para ele, que ele falou que viu Jesus não tão perto, nem tão longe. Ele viu o próprio Jesus, irmão. Então, ele tinha um dom e foi levado para o inferno. Hoje é que acontece. Muitas das vezes Deus te dá um dom, mas ele sabe que tu vai progredir ou não progredir a respeito da tua salvação. E aí tu pode ir para o inferno com dom, que é isso que está acontecendo muitos. Aconteceu no passado e está acontecendo hoje. Tá, meus irmãos? É só para que a gente vai falando e a gente vai pegando mais coisas de Deus. Então, a respeito, irmão, dos pastores que eu falei para os irmãos aqui, né? E tem também, irmão, o pastor César Cavalcante também, irmão. O pastor César Cavalcante, ele não se mete muito a respeito de dízimo, mas ele fala que é preciso. Ele fala que é preciso, mas todos eles sabem, irmão, que é errado. Como eu falei para vocês, a primeira e a segunda casa. A segunda casa hoje não precisa mais de dízimo. Nós podemos trabalhar e sustentar, montar uma igreja, um ajuntamento, e se juntar todos e pagar. Por quê? Porque quando se torna uma pessoa mandando em tudo, é isso que acontece. Como o jovem rico, tem muito dinheiro, não quer mais seguir Jesus, quer seguir as vaidades, as riquezas da terra. Então, tudo isso, irmão, colabora a respeito do dízimo e do dinheiro.
Sempre eu vou falar isso aqui, irmão, do dízimo. Sempre. Não existe dízimo mais hoje, irmão. Não existe. Se você abrir uma igreja e falar, irmão, vamos para um passeio evangélico, vamos para um sítio evangélico. Porque muitas das vezes, irmão, as pessoas falam assim, mas os evangélicos não têm vida. É só para o crente e tal. Irmão, nós podemos fazer isso aí, irmão. Nós podemos alugar chácara para os irmãos, ou o pastor ou o irmão que tiver uma chácara eu falo, não precisa ser essas bonitezas não, irmão. Só precisa ter uns pés de árvore, uma churrasqueira, assar carne, uns louvor, tocar um violão, um hino, avulso com os irmãos, comer uma carne, um refrigerante, um vinho, até um vinho, irmão. Um golinho de vinho ali não é pecado não. Olha só, até isso aí a gente vai falando, vai dando coisa. Jesus falou, João Pedro falou, aí vem um que come, que bebe, é comelão, é não sei o que, é fanfarrão, é tudo. Mas Jesus fala assim, mas os meus filhos, eu sou justificado pelos meus filhos. Jesus falou aqui dali, irmão. Sabe por que Jesus falou aqui dali? Mas eu sou justificado pelos meus filhos. Isso ali Jesus estava falando, irmão, que ele bebia, mas não ficava falando nada de besteira de bebo, não, irmão. Ele bebia, mas ele era um homem ciente de que o Espírito de Deus estava nele. Mas ele era 100% homem. Por que ele falou isso? Porque ele não falava besteira para os apóstolos nem para os discípulos. Não falava isso e aquilo. Então, ele podia beber, mas quem estava com ele realmente sabia que ele era o Messias e que ele não ficava falando bobagem. Então, por isso que ele fala, mas eu sou justificado pelos meus filhos. Né? Então, os apóstolos, os discípulos que andavam, era muito maravilha ali, irmão. Via que ele não vacilava em nada e nunca vacilou, né? Então, a respeito de né, eu fico sempre falando assim, né? Mas tudo bem. A respeito disso aí, meus irmãos, Jesus, por isso que ele falou isso. Então, olha só, os pastores, irmão, o pastor, como eu falei para vocês, o pastor da Adventista é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. O pastor da Adventista me falou uma coisa que eu fiquei muito surpreso. O nome dele é Ayrton de um programa de televisão aí.